Olá, estamos aqui direto dos estúdios do Grupo Mais Expressão com um programa Mais Saúde, aqui com a doutora Carla. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que acontece muito nos ambulatórios, que eu recebo demais. Enfim, não é tão corriqueiro, mas eu recebo muitas vezes nos ambulatórios clínicos. Vamos imaginar a seguinte situação. Você dorme, acorda, vai se olhar no espelho, enfim, e nota que seu rosto está um lado... seu rosto, vamos usar o termo direto, está torto. Certo? Eu certamente seria tomada de um pânico terrível, né? Ou você está no dia a dia e vai olhar e o seu rosto está com a boca desviada para um lado, o olho não consegue fechar, a testa reta. Meu Deus, o que me aconteceu? A primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é: meu Deus do céu, eu tive um AVC. Mas o que a gente nota é que aquela paralisia, aquela situação ocorre apenas na face, certo? Não, o corpo funciona normalmente, os dois lados, enfim. O seu rosto está paralisado. Nós estamos diante, nesse caso, de uma doença chamada paralisia de Bell. Metade do rosto fica caída, atinge homens e mulheres, e ela não é resultado de um AVC ou de um acidente intravascular transitório do cérebro. O que acontece nessa situação que você se pega nessa forma? Nós temos o nervo facial, é o 7º nervo craniano. Esse nervo ele sai por um pequeno orifício que está debaixo do ouvido. Tá? Ele passa por um pequeno orifíciozinho ali debaixo do ouvido. E esse ramo, esse nervo, ele se divide em ramos que vão abastecer, eles vão inervar todas as partes do seu rosto, a sua bochecha, o canto do seu lábio, o seu olho, a sua testa, certo? E o que acontece? Como há paralisia desses nervos, você não consegue mexer a boca, a sua pálpebra ela não fecha, a testa fica paralisada, que as minhas pacientes costumam até brincar e dizem: doutora, se pelo menos a testa ficasse paralisada inteira, a gente não precisaria fazer botox. A gente até brinca assim para descontrair, porque é uma situação que assusta muito. Mas é uma situação que ocorre. Esse nervo também, ele é responsável por parte de inervação da língua. Então, o que altera também a questão dos sabores. Embora a causa seja desconhecida, há uma forte ligação que esteja ligada a essa situação, essa paralisia facial com vírus. E dentre eles, eu fiz uma cola aqui, nós podemos citar o herpes labial genital, a varicela zoster, o herpes zoster, muito comum nas infecções, citomegalovírus e outros vírus. O que esses vírus fazem? Eles vão lá naquele canalzinho e eles incham o nervo. E aí o nervo ele não consegue fazer a sua função. Então aparecem os sinais. Quais sinais são esses? A fraqueza da face, que um lado não funciona, né? Cabe salientar que é de um lado só, tá? Ou é direito ou é esquerdo.
acontece de uma hora para outra, você não tem dano físico, de motricidade, assim, no corpo, não há paralisia de um lado do corpo ou qualquer alteração. Há dificuldade de mastigação, porque também pega a língua. Por exemplo, você vai tomar uma água, como o lábio não funciona direito, há complicações, você tem dificuldade na alimentação e na ingesta de líquidos, e você tem dificuldade de fechar o olho, né? E há uma alteração na lágrima. E há a impossibilidade de enrugar a testa, que a gente até dá uma descontraída com as pacientes que chegam tão assustadas no nosso consultório. Tá? A testa ela fica lisa, ela não tem mais as rugas. Há também alguns casos a dificuldade de fala, né? Os pacientes têm dificuldade em mover a língua, né, para articular melhor a sua fala. Pode também haver dificuldade de sentir o sabor dos alimentos, uma vez que esse nervo inerva a parte da língua. Pode ter dor auricular, porque esse nervo, como eu já disse, ele passa por um orifício ali saído direto perto da orelha. Pode haver também dormência do lado afetado do rosto, você pode sentir seu lado dormente. Também, em alguns casos, uma sensibilidade aumentada ao som. O som ele pode perturbar mais. E, em alguns casos, você pode também ter dor de cabeça. Muito bem, o diagnóstico como é que é feito? É um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Eu vou deixar de lado, eu vou descartar todas as doenças que podem causar isso. Gente, AVC, acidente cerebral transitório, também podem causar esses sintomas que eu citei. Então, eu vou fazer a exclusão. Isso pode se dar através de um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, enfim. Mas a grande maioria dos pacientes que eu recebo no ambulatório, o diagnóstico ele é tão visível, tão palpável, porque a gente faz o exame físico deles, que a gente consegue descartar somente com o exame físico. Mas a gente pode lançar a mão dos exames de imagem. Bom, o tratamento. No ambulatório, no pronto-socorro, nós usamos corticoide, usamos antirretrovirais, porque nós vimos que pode estar ligado a vírus, né? Principalmente usamos o aciclovir. Muito importante, a fisioterapia. A fisioterapia é um dos pilares muito importantes do nosso tratamento, do nosso paciente com paralisia facial de Bell. Porque a musculatura ela está paralisada. E se você não fizer uma adequada fisioterapia, essa pode ter enrijecimento dessa musculatura e você ficar com sequelas importantes e até definitivas. Então, o fisioterapeuta ele vai lá com os exercícios, ele vai com todo o seu aparato, ele vai lhe dar os exercícios para fazer em casa. Você faça com esmero, faça com vontade, né? Às vezes eu já digo para os meus pacientes quando saem do consultório, né? Já com paralisia e depois vão para a físio. Eu digo, já saia mascando um chiclete, né? Para você já ir movimentando pelo menos a musculatura da boca. Porque lá na fisioterapia, lá no Derefim, você vai receber todas as orientações e vai ter um pleno restabelecimento dessa situação. Outro cuidado que a gente nota, esses pacientes, eles têm a incapacidade, eles não conseguem fechar o olho do lado afetado. E isso é um problema, porque o olho, o ato da gente piscar,
a gente está lubrificando o nosso olho. Então, o que nós prescrevemos? Prescrevemos colírios para a pessoa usar durante o dia, quantas vezes for possível, para não deixar toda a córnea ali seca, porque pode dar problema, e problema sério na visão, pode comprometer sua visão. E à noite, como é que eu faço, doutora? Porque daí eu não posso estar pingando colírio. O que a gente orienta é que você, com micropore, feche, oclua o seu olho, deixe ele tapado, tá? Para que a lágrima que ali produza, ela fique ali lubrificando esse olho que ali momentaneamente, né, essa pálpebra que não fecha está protegida, certo? Muito bem. No passado, eu gosto sempre de trazer coisas do passado, eram feitas cirurgias. As pessoas se assustavam, viam essas situações e faziam cirurgias, certo? Mas, com o passar do tempo, nós notamos que essa situação ela se resolve com o nosso tratamento, com todo o cuidado do paciente. E a cirurgia, ela podia lesar o nervo, o sétimo nervo craniano, trazendo complicações para esse paciente, causando danos definitivos, tanto na face quanto na audição desses pacientes. Então, cirurgia não é feita, tá? Não é indicado, é coisa do passado. Ok, doutora, mas a minha paralisia facial tem cura? Tem cura. Tem cura. Você vai ao pronto atendimento, nos procura no ambulatório, nós vamos deixar todas as medicações, cuidados e encaminhamentos, ok, para físio. Os sintomas costumam ter uma melhora, assim, você não vai ter uma melhora imediata, mas começa de 2 a 3 semanas, tá? Você vai começar a sentir uma melhora na sua face, ok? De 2 a 3 semanas. O desaparecimento completo, ou pelo menos mais importante, desses sinais, dessa paralisia facial, eles se dão de 2 até 12 meses, tá? Alguma coisinha, por exemplo, você pode, às vezes, mexer, sorrir, às vezes pode ficar algum sinalzinho, mas a imensa maioria dos pacientes bem tratados e que seguem nossas orientações, eles melhoram, e melhoram mesmo. Muito bem, esse tema foi um tema, na verdade, não foi solicitada a paralisia de Bell. Foi solicitado um tema pela Eduarda, ali da Cidade Nova, porque o ídolo dela, o Justin Bieber, ele teve uma paralisia facial, mas não é a paralisia facial de Bell. É uma paralisia chamada de Ramsay-Hunt. Tá? É uma paralisia pelo herpes vírus, né? Ela é muito mais grave, ela atinge muito mais a parte de ouvido, ela pode ser muito mais severa, ela pode causar danos neurológicos importantes, tá? Esse tipo de paralisia, certo? Mas Eduarda, o Justin Bieber está ótimo, já botou nas lives que está bem, já mandou um beijo para todos os fãs e as fãs, tá? Mas a doutora Carla, que trouxe a paralisia de Bell, porque é a paralisia que a gente mais encontra nos nossos ambulatórios do SUS. Certo? Então, espero ter contribuído para vocês. Deixem seus likes, deixem seus comentários, deixem seus pedidos aqui embaixo, que nós iremos conversar com vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos, um beijão para Eduarda, que foi uma baita de uma sugestão, embora não tenha
abordado a Ramsay Hunt, mas a paralisia de Bell ela é muito importante para os nossos pacientes e para estar orientando e dando uma mensagem de esperança. Tá certo, meus queridos? Um grande abraço e até sempre. Até!